Senhor, vice-presidente, obrigado por estar conosco. Bom te ver, cara. Agradeço. Ótimo estar aqui. Vamos voltar ao Salão Oval na sexta-feira. Sim. Do seu ponto de vista. Sim. Ótima TV, como disse o presidente. Sim. Bem, você sabe, é engraçado. Então, tivemos uma coletiva de imprensa de 40, 45 minutos e o presidente normalmente faz isso. Quero dizer, já vi isso 3 ou 4 vezes com líderes estrangeiros, onde ele gosta de trazer a mídia, gosta de ter uma conversa, mas responder perguntas com a imprensa. Como você sabe, ele é muito aberto com os repórteres. E o que notei é que nos primeiros 25, 30 minutos, ele tentou ser gracioso e gentil com Zelensky. Mesmo quando Zelensky estava provocando, mesmo quando Zelensky dizia coisas que eu achava falsas, o presidente tentava ser diplomático. Certo. Acho que esse é o instinto natural dele nessa situação. E então, quando realmente saiu dos trilhos, claro, foi quando eu perguntei, ou você teve um jornalista polonês que fez uma pergunta, o presidente respondeu e então eu respondi. E então algo na minha resposta realmente irritou Zelensky. Então ele veio para cima de mim. Então você se culpa. Retruquei. E o que tentei fazer originalmente foi tentar acalmar a situação um pouco, porque eu pensei, sabe, estamos tendo essa reunião, obviamente há centenas de câmeras de televisão aqui. Vamos tentar ter essa conversa em particular. E então o presidente, enquanto continuávamos indo e voltando, eu tentei novamente dizer, bem, talvez devêssemos ter essa conversa em particular. E o presidente disse, não, na verdade não quero mais ter isso em particular. Quero ter essa conversa em público para que o povo americano veja. E eu realmente acho que havia apenas um certo senso havia uma falta de respeito, havia um certo senso de direito. E mais importante, veja, podemos deixar tudo isso de lado, mas o presidente estabeleceu um objetivo muito claro para sua administração. Ele quer que a matança pare. E acho que é muito importante que o presidente Zelensky e, claro, o presidente Putin também, ambos têm que vir à mesa de negociações. E é aí que as coisas realmente se desintegraram. Eu realmente não me importo com o que o presidente Zelensky diz sobre mim ou qualquer outra pessoa, mas ele mostrou uma clara falta de vontade de se engajar no processo de paz que o presidente Trump disse ser a política do povo americano e de seu presidente. Essa é a verdadeira ruptura. Acho que Zelensky ainda não estava lá e acho que, francamente, ainda não está. Mas acho que ele chegará lá eventualmente. Ele tem que ir. Pelo que entendi, ele tentou voltar ou tentou ficar várias vezes e depois fez inúmeras ligações para voltar. Isso é verdade? Não sei sobre inúmeras ligações, mas certamente fizeram pelo menos um pedido para voltar e continuar a conversa. O presidente disse, veja, primeiro de tudo, eles foram desrespeitosos. E em segundo lugar, sobre o que vamos falar, eles mostraram uma clara falta de vontade de discutir o acordo pacífico que o presidente Trump está tentando trazer para o... Acho que muitos americanos estão meio que, sabe, é útil dar um passo atrás e nos perguntar qual é o plano real aqui. Você não pode simplesmente financiar a guerra para sempre. O povo americano não vai aceitar isso. E a propósito, Sean, se você olhar para as pesquisas de opinião europeias, os europeus também não vão aceitar isso para sempre. Precisamos trazer isso para um acordo pacífico. O presidente estava tentando fazer isso. Ele continuará tentando fazer isso. Mas você precisa de 2 para dançar o tango. Você precisa de um parceiro de negociação e os ucranianos que reconhecem que, claro, eles têm suas opiniões e, claro, que nem sempre vão concordar conosco, mas eles têm que participar da conversa. Eles não estavam dispostos a fazer isso na sexta-feira. Então o presidente disse, mande-o para casa. Ele disse hoje que espera que a guerra dure muito tempo. Não sei de onde ele vai tirar o dinheiro para financiar essa guerra. Tenho minhas dúvidas de que a Europa financiará a guerra no nível que Biden e Harris estavam financiando. E agora surgiu a questão de se esta administração continuará a oferecer dinheiro e armas para que esta guerra continue. Porque sem a América, eu diria que o presidente estava certo ao dizer que eles não têm cartas. Sim, bem, Sean, acho que nossos amigos europeus, francamente, estão sendo realmente, eles estão prestando um desserviço aos ucranianos, porque suas próprias populações estão dizendo, não vamos financiar esta guerra indefinidamente. O povo americano está dizendo, não queremos financiar a guerra indefinidamente. Então, a única coisa que é do interesse da América, da Rússia, da Ucrânia e da Europa é encerrar isso. O que acontece, Sean, é que você tem Zelensky, ele vai para a Europa e muitos de nossos amigos europeus o enaltecem. Eles dizem, você sabe, você é um lutador pela liberdade, você precisa continuar lutando para sempre. Bem, lutar para sempre com o quê? Com o dinheiro de quem, com a munição de quem e com as vidas de quem? O presidente está realmente adotando uma perspectiva muito mais realista e dizendo, isso não pode continuar para sempre.
Não podemos financiar isso para sempre. Os ucranianos não podem lutar para sempre. Então vamos trazer isso para um acordo pacífico. Quando eu entrevistei Zelensky, ele não me deu uma resposta direta. Perguntei a ele sobre o acordo mineral para pagar os Ileoa de volta. Para mim, há 3 fases nisso. E meu entendimento era que sexta-feira deveria ser relativamente cerimonial. Foi. E nisso deveria ser. Assinamos o acordo mineral. Essa é a parte 1. A parte 2 seria um cessar-fogo. A parte 3 seria a mais difícil, um acordo negociado com Putin, que, me corrija se eu estiver errado, disse que está disposto a falar de paz com Trump. Sim, ele disse que está disposto a falar de paz. E claro, confiamos, mas verificamos. Queremos ter a conversa. Não assumimos que tudo o que alguém nos diz é verdade. É por isso que queremos nos engajar nesta conversa. Mas você está exatamente certo, Sean. Quando os ucranianos vieram a Washington na sexta-feira, deveria ser cerimonial. Você sabe, houve algumas idas e vindas públicas, algumas discordâncias, algumas palavras ditas em público, e o presidente estava tipo, vamos ter este momento. Damos algum crédito aos bravos lutadores ucranianos. E claro, é um exército muito corajoso que eles têm lá na Ucrânia. Vamos assinar este acordo de minerais, que, de forma importante, faz 2 coisas. Permite que o povo americano recupere parte de seu dinheiro, mas também mostra ao povo ucraniano que a América tem um investimento de longo prazo em sua soberania. Você faz essas coisas, assinamos isso, teremos um momento de celebração e então passaremos para a conversa difícil de negociar a paz. Não conseguimos nem levar os ucranianos a um ponto onde pudessem falar sobre o acordo pacífico. E olha, de certa forma, Sean, eu entendo. Entendo a frustração, entendo a raiva. É o país deles, claro, não é o nosso país. Mas você tem que aceitar que cabeças mais frias devem prevalecer. Isso não pode continuar para sempre. Este é o ponto importante. Eu diria isso também, claro. Mais importante, os americanos que estão assistindo. Mas pessoas em todo o mundo, quando você fala com líderes em privado, sejam eles ucranianos ou europeus, quando você fala com pessoas em privado, eles dirão a você, isso não pode continuar para sempre. Não há vidas ucranianas suficientes, não há dinheiro americano suficiente e não há munição suficiente para financiar isso indefinidamente. O único caminho realista para trazer isso a um acordo é o caminho do presidente Trump. Incentivamos tanto o presidente Zelensky quanto o presidente Putin a seguir esse caminho. Bem, quero dizer, centenas de bilhões de dólares foram gastos. E isso surgiu na discussão de sexta-feira. A administração Biden chamou Putin de todos os nomes possíveis. E eles têm tentado. Para pegar o presidente, e ele ainda invadiu de qualquer maneira. Ok, ele ainda invadiu de qualquer maneira. Bem, lembre-se, depende se é uma incursão menor. Vamos voltar àquele momento que eu pensei enquanto as tropas estavam se amontoando na fronteira, mas eu volto e penso sobre isso. E Biden gastou todo esse dinheiro. Chame Putin de todos esses nomes. A mídia e os democratas querem que Trump o chame de nomes. E o presidente se dirige. E então ele deve ligar e dizer, Vladimir, pronto para falar de paz? Agora, isso não vai funcionar. Não, é diplomacia básica, certo? Você precisa ter uma relação razoável com alguém para poder começar a conversa. Temos que lembrar, Sean, a Ucrânia, metade do país, 1/3 do país, está totalmente destruído. A economia está deprimida. Você tem centenas de milhares de ucranianos mortos, claro, muitos russos mortos também. O presidente quer negociar um acordo. Como você pode negociar se não consegue nem falar com alguém? E foi isso que ele disse. Ele não está dizendo tipo, ninguém está sugerindo. Como o secretário Rubio disse, ninguém está sugerindo que demos o Prêmio Nobel da Paz a Vladimir Putin. O que estamos dizendo é que é importante para o presidente Trump poder ter uma conversa que não é bem servida ao se levantar em uma coletiva de imprensa e chamar o cara de todos os nomes negativos do livro. A propósito, como acabamos de dizer, o presidente Biden chamou Putin de todos os nomes do livro. A que isso levou? Levou à guerra, levou à destruição, levou ao conflito. O presidente Trump está tentando encerrar isso. Você tem que ser capaz de falar com alguém para fazer isso. A porta está aberta? O presidente Trump disse na sexta-feira que ele pode voltar se quiser paz. Essa porta ainda está aberta hoje? O que o presidente Trump disse clara e consistentemente é: claro que a porta está aberta desde que Zelensky esteja disposto a falar seriamente sobre paz. Você não pode entrar no Salão Oval ou em qualquer outro lugar e se recusar a discutir os detalhes de um acordo de paz. Olha, isso não vai deixar ninguém feliz. Os russos vão ter que ceder coisas. Os ucranianos vão ter que ceder coisas.
Você não pode vir ao Salão Oval e dizer, nos dê garantias de segurança, nós nem vamos nos envolver com você sobre o que estamos dispostos a ceder. Essa tem sido a postura ucraniana. Quando essa postura mudar, como o presidente Trump disse, quando eles estiverem dispostos a falar de paz, acho que o presidente Trump será a primeira pessoa a pegar o telefone. Bem, eu tenho que imaginar que eles provavelmente estão repensando isso. O que você achou dos líderes europeus, citando suas vozes de solidariedade neste fim de semana? Porque é Lindsey Graham que tem sido muito favorável à Ucrânia neste conflito. Quero dizer, ele estava furioso. Sim. E ele disse, se eles querem agora defender seu próprio continente, que sigam em frente e façam isso. Boa sorte para eles. Sim, e minha mensagem para os ucranianos a propósito para o presidente Zelensky é que quando você perdeu Lindsey Graham, isso significa que você precisa vir para a mesa de negociações e reconhecer que Donald Trump é a única opção. Ele é a única pessoa que eu acho que tem um plano significativo para salvar aquele país. Mas, Sean, aqui está o problema com os europeus. E muitos desses caras são nossos amigos, eles são nossos aliados. Nós, claro, você sabe, o presidente tem um ótimo relacionamento com muitos chefes de Estado europeus, e eu também. Mas eles precisam ser realistas. E a parte mais louca sobre isso, Sean, é que às vezes você terá chefes de Estado europeus que em público vão estufar o peito e dizer, estamos com o presidente Zelensky pelos próximos 10 anos. E então, em privado, eles pegam o telefone e dizem, isso não pode continuar para sempre. Ele tem que vir para a mesa de negociações. Então, honestamente, não me importo com o que os europeus dizem em público. O que me importa é o que eles dizem em privado. E o que eles precisam dizer ao presidente Zelensky é que isso não pode continuar para sempre. O derramamento de sangue, a matança, a devastação econômica está piorando a situação de todos. O único caminho, eu acho, de volta à paz e prosperidade é o que o presidente está tentando realizar. E agora olhamos para trás no tempo e vemos que Joe Biden estava começando a entender que a paciência do povo americano está se esgotando. Isso mesmo. Centenas de bilhões de dólares. Somos uma nação com quase 40 trilhões em dívida. Quero dizer, é demais. Bem, Sean, este é um ponto importante porque eu fui senador dos Estados Unidos, claro, nos últimos 2 anos do governo Biden. Fui eleito. Acho que você gosta mais deste trabalho. Acho que gosto muito mais deste trabalho. Certamente gosto muito mais do presidente. E aqui está a questão. Sabe, quando você conversava com os funcionários do governo Biden em particular, este é outro exemplo de uma situação terrível que o governo Biden deixou para o governo Trump. Quando você pergunta a eles qual é o plano, ok, vamos gastar dezenas de bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares na Ucrânia. Qual é o seu plano? E eles honestamente te diriam, bem, vamos apenas enviar armas enquanto pudermos e esperar que eventualmente eles possam virar a maré. Esperança não é uma estratégia. Jogar dinheiro e munição em um conflito terrível, isso não é uma estratégia. O único cara na cidade com uma estratégia é o presidente dos Estados Unidos. E todos precisam seguir sua liderança. O que me assusta é Zelensky quando ele diz que isso vai durar anos. Quantas mais vidas serão perdidas? Ele não vai ter um país para salvar. Exatamente isso. O acordo de minerais teria fornecido o dinheiro para reconstruir o país e uma forte presença dos Svelwokiwa e talvez tropas europeias também. Isso é uma parte importante disso. O presidente sabe disso. Olha, se você quer garantias reais de segurança, se você quer realmente garantir que Vladimir Putin não invada a Ucrânia novamente, a melhor garantia de segurança é dar aos americanos um impulso econômico futuro da Ucrânia. Essa é uma garantia de segurança muito melhor do que 20 mil tropas de algum país aleatório que não luta uma guerra há 30 ou 40 anos. A garantia de segurança e também a garantia econômica para a Ucrânia é reconstruir o país e garantir que a América tenha um interesse a longo prazo. Você não vai conseguir isso se vier ao Salão Oval, insultar o presidente e se recusar a seguir seu plano de paz se ele ligar e... Eu odeio perguntas hipotéticas. Claro. Perdoe-me se ele ligasse amanhã e dissesse, estou pronto para adotar seu plano de paz. Ele pode voltar. Acho que se ele ligasse e tivesse uma proposta séria de como ele iria se engajar no processo. Olha, há detalhes que realmente importam que já estamos trabalhando com os russos. Já conversamos com alguns de nossos aliados, ele precisa se engajar seriamente nos detalhes. Acho que uma vez que isso aconteça, então absolutamente queremos falar com eles. Você está convencido de que Putin e os russos estão dispostos a encontrá-los? Não quero dizer a palavra meio termo. Eles estão dispostos a fazer sua parte para alcançar um acordo negociado.
Estou convencido? Não. Mas acho que há um caminho real. Você tem que confiar, mas verificar. Você tem que se engajar na negociação. Você tem que ver quais passos as pessoas estão dispostas a dar. Isso é outra coisa, Sean. Obviamente sou tendencioso porque realmente amo o cara. Mas quando a mídia ataca o presidente Trump como de alguma forma do lado de Putin, dois grandes problemas com isso. Primeiro de tudo, o único presidente em 20 anos em que você não teve os russos tomando um monte de território foi no primeiro mandato de Donald J. Trump. A segunda parte disso é que você tem que realmente aceitar que o presidente Trump, ele não está apenas assumindo que tudo o que os russos dizem a ele é verdade. Ele está negociando com eles. Há um dar e receber. Há um confiar, mas verificar. Isso se chama diplomacia. Costumávamos ter algum respeito por isso em Washington, D.C.